Bom, já que temos um tempinho ainda aqui para dar o resto das pessoas entrarem, eu vou aproveitar para a parte de agradecimentos. Eu queria agradecer o ESA, a professora Paula, a professora Débora, que nos colocaram aqui. Queria agradecer minhas colegas, a Maria do Céu e a Mônica, que está em casa de cama com influenza, infelizmente não vai participar, coisa de que tem filho pequeno, né? Voltou da expedição da escola, gerou uma pandemia em casa, então ela não está nem conseguindo sair, né? Coisa recente. Então, agradecimentos feitos. Eu vou começar aqui porque eu quero fazer como combinamos a semana passada, de tentar guardar uma quantidade de tempo razoável para a gente trocar ideias com os colegas aí, que eu acho que é a parte mais rica desse exercício. Então, eu vou ser o mais breve possível, fazendo aquilo que me ensinaram, que era a regra básica de uma apresentação. Você deve dizer às pessoas o que você vai dizer para elas e depois dizer o que você acabou de dizer para elas. Então, começando já, para não perdermos esse tempo que nos restará para conversar, eu queria, inicialmente, recolocar de novo aqui a estrutura do curso, enquanto eu apanho do mouse aqui, mas acho que nós estamos vendo aí. A gente começou na primeira parte falando de uma ambientação genérica do problema societário e da sucessão nas sociedades, sucessão inesperada, esperada, interna, externa, ou seja, gestão, controle. Falamos de utilização de rolos de estruturas fiduciárias. Na segunda aula, falamos um pouco sobre as diferenças de tipo societário na sucessão, sociedade anônima, sociedade limitada, um pouco dos estratégias possíveis de serem documentados. Na aula 3, a gente passou para vou chamar de parasocietário ou metasocietário, que é muito utilizado, que são os institutos de doação, usufruto, um pouco da problemática de sócios, credores na sucessão. Falamos de temas um pouco, digamos assim, exóticos, mas só para ilustrar que eles existem, a questão da herança jacente, quer dizer, sócios sem herdeiros e tal, um pouco para ambientar todo mundo no real, que é onde a gente acaba vivendo e tendo que praticar o nosso ofício de advogado, né? Acho muito importante também frisar aqui um pouco que nós temos duas atividades aqui que se concentram. A Maria do Céu, que faz as duas coisas, e eu que basicamente só faço uma delas. Ela lida muito com o contencioso, ou seja, a coisa que já aconteceu e que você tem que lidar com o problema feito. E a outra parte é a parte de preventivo, né? Eu quis focar bastante na questão preventiva aqui e trazer elementos, eu diria assim, não jurídicos propriamente ditos, para tentar atiçar um pouco as ideias e a imaginação da turma daquilo que é realmente o que, né, a gente pode fazer do ponto de vista de assessoramento para cliente e tal no âmbito societário, tratando, digamos assim, o problema da sucessão como sendo mais um dos pontos de atenção na gestão de risco de empresa, seja do ponto de vista do proprietário, seja do ponto de vista da própria empresa. E aí, evidentemente, a gente tem uma perspectiva, digamos assim, de planejador, né? Aqui, tanto que a introdução, planos, planejamentos e temas sucessórios estratégicos, que a gente pode abraçar da seguinte forma, né? O Dwight Eisenhower, o general americano que fez o desembarque na Normandia e comandou as tropas americanas na ocupação na Segunda Guerra, ele dizia que plano não servia para nada, mas que planejamento era fundamental. E eu acredito bastante nisso, né? Então, assim, a parte de planejamento, ela envolve, de uma certa forma, você ficar também imaginando cenários adiante e abrindo sua caixinha de ferramenta jurídica, né? Olhando para trás os exemplos e as regras que a gente tem e aquilo que pode se encaixar naquele cenário.
E o que eu tentei aqui fazer na primeira nossa a apresentação, e a doutora Mônica e a doutora Maria do Céu brilhantemente complementaram e trouxeram para o mundo do direito, foi botar mais ou menos um roteiro, né, ou uma moldura, né, para a gente poder enxergar o problema sucessório dentro das empresas através dos fenômenos reais, vamos dizer assim, que a gente encontra. Então, assim, do ponto de vista da empresa, a pessoa jurídica é diferente da física, portanto, ela não morre, ela tem a possibilidade de não morrer, apesar da gente saber que elas têm uma mortalidade infantil muito maior. A partir do momento que elas vingam, elas vão ter uma existência no tempo que a gente sabe pode ter consequências e demandas do ponto de vista sucessório, tanto do dono quanto da própria gestão. A gente sabe também que, como qualquer ser vivo, né, e essa imagem da empresa como ser vivo foi claramente colocada pela Cel na apresentação dela, e eu acho que é a visão do pensamento acadêmico societário mais presente hoje, dizer que é o instituto da empresa e tal, e essa ideia do ente vivo é muito legal, porque ela nos permite fazer o paralelo com a questão das pessoas, né? Porque você vai ouvir o pessoal de management, de RH, e falar, as empresas são pessoas, e de fato tem aí um paralelo interessante. Então, começando pelo ciclo da empresa, um pouco diferente, a gente sabe que a gente tem essa primeira fase de sobrevivência, a gente depois tem uma fase onde que a empresa ela começa a gerar um pouco de conforto, depois ela vem para uma geração de excedente, e aí excedente significa o que faremos com isso, claramente. Aí já tem aquele gráficozinho bacana, onde mais ou menos a gente consegue enxergar, do ponto de vista de proporção, essa história de quantas empresas nascem e quantas chegam a uma quarta geração. Então, nós estamos falando de 10 empresas em 10 mil. Mas se a gente pensar que 90% dessas 10 mil vão sumir nos primeiros 2, 3 anos, o nosso universo passa a ser um universo relevante, né? 30% das empresas que chegam no estágio da viabilidade vão passar por um evento sucessório. Isso aí é apenas um marco para dizer a questão é importante, ela existe, e como os vários exemplos que foram colocados ao longo das apresentações, a gente percebe que se a gente sair do abstrato e for para o real, cara, todo mundo tem um monte de exemplo, um monte de caso, né? Da última aula, me lembrei, a gente falou um pouco de renúncia de herança, a gente vai voltar aqui. A Mônica me mandou um zap no meu, você esqueceu de falar que nós temos 3 ocorrendo ao mesmo tempo agora. Então, assim, essas coisas acontecem, gente. Bom, dito isso, portanto, a gente vem falar um pouco também da questão das pessoas, né? As pessoas têm um ciclo de senescência, né? Que o Céu pega no meu pé, porque acho engraçado, mas a verdade é que isso daí é uma das realidades, né? Das coisas externas que a gente pode usar para fazer planejamento, né? É entender esses ciclos. Então, dos 40 aos 60 estamos no auge, até os 40 chegamos a uma plenitude, digamos, das nossas potências, aos 60, teoricamente, começamos a cansar. Então, quem olha e vai ser um assessor a uma família empresária para lidar com a questão da sucessão da empresa, ou mesmo um grupo e tal, a gente precisa entender o que é o ciclo da empresa e o ciclo da pessoa, os atores e o objeto que está lá naquele momento para ser tratado, e vamos ter que lidar um pouco com isso, né? É isso que eu quis trazer, dizer para vocês que não é um negócio completamente aleatório e subjetivo, mas que a gente tem, sim, alguns indicadores que a gente pode se apoiar para validar um pouco algumas hipóteses que para fazer planejamento é super importante. Lembrando que o plano não vale para nada, o que vale é o planejamento, né? Muito bem, está aqui a curvinha. Aí a gente foi lá fazer um pouco de pesquisa também estatística para validar as nossas colocações.
O IBGE nos diz que 90% das empresas brasileiras são de perfil familiar, elas representam 65% do PIB e 75% dos empregos gerados, ou seja, o nosso universo de uma em três farão sucessão e 90% são familiares e 65% do PIB e 75% dos empregos nos traz um objeto de relevância importante do assunto aqui dentro do Brasil. Aí nós fomos lá procurar alguns outros estudos, descobrimos que dessas empresas familiares, 44% não tem plano de sucessão no nível dos sócios e 72% não tem sucessão para a questão dos cargos-chave. Isso aí é Pricewaterhouse. Então, assim, interessante olhar que se 44 não tem, 66 tem. Então, assim, não é uma preocupação tão alheia e tão ausente a minha preocupação com esse assunto do ponto de vista de enquadramento estratégico. Quer dizer, eu não sou o único que enxergo a senescência e a estágio de desenvolvimento da empresa como um propulsor para a questão de planejamento, né? Do ponto de vista interno, 72% não ter sucessão definida em cargo-chave é um negócio que a gente já viu aqui, tem dois ângulos. Um é ter isso previsto no meu contrato social ou no meu estatuto, e a outra é ter isso como uma preocupação do dia a dia de governança, né? Então, eu acho que essa aí é uma indicação interessante, que a Deloitte, no final das contas, aqui, IBGE, Price e Deloitte, são entes que fazem essas pesquisas com amostragens relevantes, nos diz que 1/4 das empresas que têm conselho de administração apenas tratam desse tema. Então, negócio muito, muito legal e eu acho meritório de ter a nossa atenção e a gente vê isso também na quantidade de pessoas interessadas. Bom, tocando adiante, né, a gente percebeu e falou também que o objetivo do planejamento sucessório societário, num plano mais de proprietário, é a questão da preservação de valor, acumulação de geração em geração. Sem dúvida, esse aí é o mote que a gente aqui tem como um lema, né? Toda vez que a gente recebe uma família empresária para fazer planejamento sucessório, ou mesmo um grupo de investidores. Quer dizer, sucessão, na verdade, é uma forma de você, através de assegurar a permanência de controle de gestão, buscar liquidez da empresa, em cima disso, valorizar essa participação para que ela possa, de uma certa forma, monetizar esse valor e fazer com que ele seja mais facilmente transmitido para a próxima geração, né? Então, é importante, porque nisso a gente vai sempre avaliar, dentro dos cenários, digamos assim, de estágio de desenvolvimento da empresa e estágio de posicionamento das pessoas que são proprietários e gestores naquele momento, o que é melhor do ponto de vista de planejamento. Quer dizer, às vezes você tem um mercado que é comprador e você consegue realizar valor, às vezes você tem uma empresa que pode estar num momento de ciclo descendente da utilidade do produto dela e você precisa decidir se você vai reinvestir, se você vai liquidar e distribuir ou se você vai se fundir com outro e tudo mais, né? E, no final do dia, você vai estar querendo olhar justamente esse bottom line, e isso a gente aprendeu, não é tão fácil, porque nós somos, na verdade, seres humanos, e a gente não tem toda essa clareza, toda essa instrumentação, e, principalmente, lidando com problemas sucessórios, a gente vai ter que lidar com as pessoas, as emoções das pessoas, as necessidades das pessoas. Muito bom. Mais uma vez, a gente coloca aqui que a gente acha que a melhor forma de fazer esse tipo de análise e instituir um planejamento sucessório é através da chamada governança corporativa. Que, para nós, desmistificando um pouco o que seria isso, é um negócio bastante simples. É a gente ter boas contas e bons contadores, um
uma organização, um conselho, que não precisa ser um conselho formal de administração, mas alguém que tenha lá uma intervenção externa que possa aproximar os donos dos seus herdeiros da realidade da empresa, fazer eles olharem um pouco para aquilo que é e não aquilo que eles imaginam ser, e muita disciplina para você ter esse movimento de coleta e análise de informação, de verificação e auditoria externa do ponto de vista de mercado e tudo mais daquilo que é, para poder você ter tomadas de decisão mirando exatamente essa rota, né? Através do controle, buscar gestão para fazer liquidez e tentar realizar valor. Muito bom. Isso é muito bonito para caramba, né? Então, temos aqui os nossos 5 temas aqui, os temas estratégicos que a gente acha importantes de ter em mente. Assim, no lado esquerdo, eu tenho esse que eu acabei de falar, que é a questão mais ligada ao economics, né? A parte de valorização. E à direita, nós temos uma listinha que talvez não seja exaustiva, mas que é a temática do ponto de vista da regulação, os principais tópicos que a gente olhou, que não são os únicos, evidentemente, mas que são as ferramentas que mais circulam, né? Você ter as formas societárias diferentes. Essa semana nós tivemos uma mudança importante no Código Civil, foi editada a regra que baixou para a maior parte dos quórums, né, sei lá, de deliberação, que antigamente 75% de alteração de contrato social caiu para 25%, então você tem aí um impacto importante a ser avaliado nas estruturas de controle dessas sociedades limitadas, ou seja, a sucessão passa a ter agora um viés também de risco de perda de controle relevante, né? Dentro de uma sociedade. Você não tem mais aquela situação eventual de bloqueio que você tinha com uma minoria qualificada, você pode ter uma pulverização disso. Bom, falamos de doação, falamos de usufruto, falamos de heranças nas suas formas mais variadas, falamos de sociedades unipessoais e o desafio que é lidar com um assunto desse. E agora eu queria concluir, para depois poder passar isso daí, através de uns temas pontuais que a gente, digamos assim, esbarrou ao longo da nossa apresentação e que eu quero trazer aqui como mais alguns tópicos para a gente suscitar dúvidas e poder abrir um pouco a roda para debate aqui e a gente tratar de problemas, vamos assim, de verdade, com exemplos trazidos por todo mundo, né? É a hora que a gente transforma o curso em seminário, vamos dizer assim. Então, estamos lá, né? Um tema muito interessante que é o da confusão patrimonial, né? Confusão patrimonial, na verdade, ele aparece no nosso código aí, no artigo 50, como uma das motivações para a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, ele é né? Mas eu acho que existem outros. Hoje em dia você tem as questões ambientais, as trabalhistas e uma série de outras, fraude a credores e tal. Quer dizer, desde que se inventou a pessoa jurídica, fala-se de lift the corporate veil, de você ter responsabilidade pessoal dos sócios sobre as dívidas da empresa de determinada natureza A ou B. Mas é muito interessante aqui ter um outro ângulo, né, que eu gosto de frisar quando a gente fala de confusão patrimonial, que, na verdade, é você ter a mistura de patrimônio e de ativos entre a empresa e os seus donos, que é o seguinte, né, você tem um incentivo assim, muito negativo do ponto de vista da valorização da pessoa jurídica e do free riding, o americano chama isso, né? O problema do conflito de agência e o pegar carona em certas coisas. Então, assim, como que isso acontece, né? Esse aqui é o mapinha que a gente fez aqui de ilustração do problema, né? Você tem de um lado aqui a empresa do cara, do outro lado você tem a família do cara, e aí no meio você tem o avião que todo mundo usa, o carro que todo mundo usa, e cartão de crédito e tudo mais.
e isso daí está jogado lá nas contas da empresa, mas no fundo são de uso pessoal. A desconsideração, ela mira muito a questão do credor, mas da perspectiva dos sócios, o que acontece? Eu acho que tem uma questão importante, a primeira delas, que é a questão do distorção no valuation, né? A empresa que distribui resultado de forma indireta, né, ela mascara a sua lucratividade e cria contingência tributária, trabalhista e previdenciária. Isso aí é uma coisa que quem passar por um M&A e uma due diligence bem feita vai enxergar os auditores chegarem lá e fazer aquela conta de menos. Olha, lembra a professora Mauri Mascaro, moradia é salário, não sei o que é salário, telefone é salário, benefício é salário e tal, todas as retiradas indiretas do sócio que ele faz lá dentro podem ser consideradas como distribuições sujeitas à tributação, vou poder abater, não vou abater, fica bastante complicado, mas aí você tem, obviamente, esse evento, né, que enquanto você está lá gerenciando a empresa para você e fazendo valer esse negócio, você gerencia e administra, digamos assim, não fica tão aparente, né? Até a hora que você tem um evento de mudança de controle, entra um novo dono, entra um cara lá e ele vai lá, avalia a tua empresa por muito menos que você acha que vale, ou cria um monte de contingências para tirar, ou ainda, como eu já vi acontecer, o investidor entra, no dia seguinte ele vira o dono da cadeira da diretoria financeira e ele começa a cortar todas essas benesses, que eram salários indiretos, e o antigo controlador que recebeu o investidor fala, mas a empresa sempre pagou minha gasolina, meu telefone e meu carro. O cara falou, agora não. Mas aí o salário que eu negociei com você não paga as minhas contas, né? E, obviamente, esse tipo de problema ele é tratado com maior ou menor grau de profissionalismo nesse tipo de situação. Mas é importante, tá? Muito bom. Aí, desconsideração da personalidade jurídica é um risco, né? Ainda mais numa questão sucessória, a gente vai ver adiante. Pensem, e já vão pensando, porque eu acho que esse é um tópico legal da gente debater, que é muito comum a gente ter empresas, participação. Imagina você, herdeiro, você vai receber uma empresa que está claramente se arrastando com um monte de contingências, problemas e coisas, e você tem patrimônio pessoal. Ao herdar a empresa, você pode se ver na situação de ter o seu patrimônio exposto às dívidas do seu antepassado que te deixou aquele abacaxi. Muito bem. Confusão patrimonial, que leva à desconsideração da personalidade jurídica, é um tópico quando a gente faz planejamento sucessório nas empresas em que você vê aquele monte de pessoas ali trabalhando na empresa, usufruindo da empresa, um problema esse que eu chamo de captura pelos herdeiros. Muitas vezes isso daqui acontece já numa transição de segunda para terceira geração, em que você tem aqueles que trabalham e aqueles que usufruem, onde você tem 2, 3 gerações trabalhando ali, né? E essas pessoas passam a exercer o seu poder de controle, o seu voto no momento de sucessão em que tinha que estar pensando na empresa, na preservação, digamos assim, dessas benesses que ele recebeu como sendo uma espécie de direito hereditário, puxa vida, eu tenho que estar aqui e tudo mais. Isso vai nos gerar alguns problemas que nós vamos ver lá para frente, um pouco mais pontuais. Está aqui o primeiro deles, né? Toda vez que a gente fala de sucessão, a gente traz para dentro o problema da profissionalização como sendo a panaceia para resolver esse tipo de problema. Bom, muito bem. Profissionalização é um tema que ele orbita, né, a questão da sucessão de duas formas, né? Uma que é aquela história, puxa, eu quero evitar uma briga, então eu vou trazer um profissional aqui e vou levar todo mundo para o conselho, ou vou tirar aqui o pessoal aqui de dentro da empresa e vou botar só a gestão profissionalizada.
Isso aí é um conto de fadas, ainda mais quando você tem situações onde há familiares que dependem diretamente do trabalho da empresa, onde há uma pretensão de que haja uma sucessão interna, onde há uma disputa entre, puxa vida, esse cara aqui fez o pós-doc em administração de empresa e esse outro aqui não serviria nem para cuidar do almoxerifado, mas infelizmente o cara que está lá herdando o controle da empresa é o cara do almoxerifado, não é o pós-doc. Enfim, essas coisas elas acontecem no mundo real e aí a gente tem a profissional. Então vamos resolver pela profissionalização, né? Muito bom. Esse tipo de problema, né, tem a ver muito com aquilo que a gente vem dizendo sobre tamanho de empresa, estágio da vida, preparo das pessoas e, sobretudo, a possibilidade de uma empresa conseguir, de uma certa forma, bancar os incumbents, né? Ou seja, os sócios e seus herdeiros no seu lifestyle, no seu estilo de vida, e ainda assim pagar uns salários e benefícios para executivos de um certo nível que possam efetivamente tocar os negócios, né? Enfim, isso gera um puta monte de problema, desculpa a palavra, mas é verdade, a gente chega lá e a gente vai encontrar esse tipo de dilema sempre na hora que a gente vai organizar. Normalmente, essa questão da profissionalização em empresas mais antigas e, sobretudo, empresas da economia tradicional, eu não estou te falando de internet e tal, etc., estou falando de empresas que têm comércio, serviço, indústria, que giram valores grandes, que têm um desenvolvimento mais ancorado no tempo e tudo mais. Esse problema é um problema bastante importante, né? E essas que conseguem fazer a profissionalização, elas levam, em algumas vezes, alguma vantagem. Chegaremos nesse tópico que é super interessante. Bom, a gente fala essa coisa de botar herdeiro dentro da empresa, pôs para trabalhar e tal, o que a gente observa? Normalmente, se você começa a fazer esse tipo de justiça ou deixar para alguma métrica que não seja olhada, a gente vê questões ligadas à dependência, acomodação, e aí isso acaba custando, digamos assim, a possibilidade da empresa fazer as modificações e ela acaba se ossificando e ela não aproveita as oportunidades reais, então, de ser, mudando de dono, continuar a empresa no seu caminho, mudar as coisas, né? E, enfim, por último, né, a gente precisa ter sempre em mente que hoje, para você trazer um profissional de primeiríssima linha, você tem que mostrar para ele que se ele vir lá se dedicar e assumir essa função, ele vai, obviamente, conseguir participar no prêmio de ter feito isso acontecer, né? E aí é muito importante, porque há uma concorrência no mercado hoje com as empresas que não são empresas sujeitas ao risco sucessório, ou seja, as grandes empresas de mercado que já têm ações na bolsa, que são empresas .com, que vão para esse mercado de liquidez, que estão sendo montadas para vender, atraem o talento porque elas remuneram esse talento com participações pesadas nos seus resultados, né? E se você, na sua empresa, não tem um mecanismo econômico para compensar um profissional nesse nível, é muito difícil você trazer e alinhar propósitos de fora dos donos com os profissionais que você quer trazer, né? Aí você me diz, muito bom, vamos usar, então, os nossos profissionais internos aqui. Vamos criar, vamos mandar herdeiro estudar e tal, etc. E aí nós vamos nos perguntar se isso é algo que gera ou não valor. Olha, é muito interessante. Eu fui fazer essa pergunta para o pai Google, né, que é quem nos responde muitos dessas perguntas, e eu caí num estudo, que agora não estou lembrando de quem é, mas eu preciso ir lá buscar ver, que diz o seguinte:
a profissionalização do herdeiro ou a trazer um profissional de fora não faz diferença. A gente sabe que a profissionalização gerará valor, mas da onde vem o herdeiro, a gente não vai ter nenhuma vantagem competitiva significativa se ele é um cara trazido de dentro da organização ou da família ou se ele é um cara contratado no mercado. Mas existem mercados que privilegiam o profissional que trouxe dentro da empresa por uma questão de tradição e tal, né? É interessante olhar, então, que profissionalização gera valor porque é um diferencial competitivo nesses mercados, digamos assim, menos desenvolvidos, mas há mercados em que o profissional ser da família ou ter a tradição no negócio é percebido positivamente, mesmo quando esse mercado já é um mercado competitivo e um mercado desenvolvido. Então, para fechar essa coisa do profissionalização, eu acho que ele é um tema super relevante e ele é multifacetado, entendeu? Então, quando a gente pega isso na esfera da convivência, do planejamento sucessório, sobretudo, ele não é algo que você vai resolver do dia para a noite. Ele vai ter que ser enquadrado dentro daquela cenário macro que eu coloquei de colocar a empresa no momento de vida empresarial e os donos no momento de vida pessoal, e ainda por cima contar com a sorte de não ter uma sucessão inesperada no meio desse processo, né? Muito bem. Isso aqui um pouco que eu já acabei de falar. E, finalmente, aquilo que eu dizia, já mencionei, empresas novas hoje, essas que são criadas no mercado da internet, os startups que começam, elas têm uma preocupação com sucessão do ponto de vista, digamos, de herdeiros e tal, etc., muito baixa, porque o cara já monta a empresa com vistas a dispor dela, passar para frente o controle e tal. E é muito interessante que nessas empresas a questão sucessória ela é trazida para dentro da empresa pelos investidores, porque como eles estão já planejando uma sucessão externa, pelo menos a nível de dono, né? Quer dizer, o controle vai embora, o cara já vem com uma pauta de profissionalização, o cara já vem com uma pauta de ter todos os instrumentos de governança colocados, de ter uma gestão de risco, inclusive o risco de, puxa vida, quanto tempo vai ficar o CEO, pode olhar todos os contratos, vão ter lá, não compete, confidencialidade, uma série de outros atributos que, na verdade, são todos voltados a gerar valor àquela empresa e viabilizar a realização do valor daquele fundador que fez a empresa no prazo de vida dele, né? Depois ele vai fazer planejamento sucessório com o dinheiro que ele conseguiu no IPO para os filhos dele e tudo mais, assim. E ele só vai permanecer dentro da empresa se o grupo dos investidores olharem e enxergarem nele uma pessoa que tem o potencial de ser um driver de valorização da participação. Então, assim, é uma perspectiva bastante diferente você olhar para empresas consolidadas, que têm um fluxo geracional e tudo mais, e olhar para empresas que vão ser construídas e feitas com uma visão de mercado. E aí, para fechar um pouco esse tema, vamos lembrar que muitas empresas são do mercado real, nem todas elas, a dizer, uma mínima minoria vai chegar no IPO e, portanto, a gente tem aqui um panorama realista de dizer o problema da sucessão não ficou resolvido pela ótica da nova economia e do fundo de private equity, não sei o que e tal, etc. Ele é bem real, né? E aí o que eu digo são poucos esses exemplos de empresas que você tem, que chegaram nesse nível e tem os fundadores dando as cartas, né? Quando eu falo de Elon Musk, de o cara do Facebook e tudo mais, quer dizer, esses cidadãos, eles já têm uma possibilidade. O Brasil hoje tem todas essas coisas. A Cel falou de Golden Share, nós hoje temos votos diferenciados e um múltiplo de coisas que a gente pode fazer para segurar o controle
com uma participação eventualmente menor, mas toda vez que eu vou para esse mercado mais profissionalizado, institucionalizado, o que acontece? Pô, o cara vai estar lá porque ele é genial, ele gera valor para a empresa e não porque ele quis ficar lá. E ele vai estar sujeito a uma estrutura de governança muito mais voltada institucional para mercado e tal, até por questões regulatórias, né? Enfim, mas esse é o mundo da empresa que conseguiu romper com o módulo de média empresa e já foi para a empresa quase que sem dono, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Voltando então para a caixinha, né? Nós temos aqui um outro problema que nos assola sempre, essa história de você ter o filho empresário e o filho artista, né? Ou a filha, ou tanto faz, né? Mas dizer assim, puxa vida, para quem que eu vou deixar a empresa, para quem que eu vou fazer, vou deixar as outras coisas, e eventualmente a gente vê muito planejamentos desse tipo que acabam atravessando aquele nosso problema terrível da legítima e os eventuais desequilíbrios que isso causam, e você eventualmente ter problemas de colação, de outras questões processuais na hora do processamento do inventário, de você ter desequilíbrio. Obviamente, aqui não é uma receita de bolo, é apenas um lembrete de que esse problema ele existe. Ele foi, de uma certa forma, resolvido parcialmente com a história de definir pelo menos quando que você valoriza isso, que é uma definição que é assim, no momento da liberalidade, vis-à-vis o valor do Montemor, traz a liberalidade a valor presente corrigido, e vamos fazer a comparação. Mas, mesmo assim, dá briga, né? Daí a gente falar que esse é um problema que, a gente precisa sempre ter em mente quando for fazer essas divisões que não sejam, digamos assim, idênticas do ponto de vista qualitativo, né? Eu vou dar ações para um, vou dar terreno para o outro, vou dar dinheiro para um e vou dar quadro para o outro, sei lá. Isso daí precisa ser muito bem equilibrado, né? E em alguns casos, e esses casos aqui já passaram algumas vezes, eu tenho casos em família, inclusive, a respeito disso, que o negócio da discussão foi tão intenso no momento que a única coisa que a gente realmente teve ou tem uma oportunidade de usar é fazer vendas a valor real no momento disso. Então, em vez de doar, você faz um valuation do ativo e o herdeiro que quer, e normalmente esse é o cara que vai ficar lá com o controle da empresa, o cara que trabalha, ele tira uma fotografia, ele compra do dono, dos pais ou do controlador a posição, aquele valor, e paga isso com anuência dos irmãos e irmãs e mãe e todos os outros demais herdeiros, para validar que essa venda foi uma disposição que não foi uma mera liberalidade, e dessa forma blindar eventualmente a discussão futura com a anuência de todo mundo. Esses mecanismos estão todos previstos na lei, mas às vezes eles não são utilizados. É importante lembrar que eles estão disponíveis, né? E eles são, eu diria, assim, fundamentais, sobretudo quando você não tem uma perspectiva de mercado para você resolver este teu problema internamente dentro da sociedade, seja porque ela é uma sociedade que não está ainda num estágio que o mercado se interesse por ela, ou seja, então você não consegue resolver vendendo ou comprando ou trazendo investidor, porque às vezes o valor da empresa é pequeno demais para atrair um externo, ou às vezes essa empresa ela é muito mais valiosa para os atuais proprietários pelo mecanismo de geração de renda e as coisas todas que estão lá dentro, né? E aí, nesse caso, o que você faz? Você, basicamente, tenta resolver dentro de casa, fazendo uma venda a valor justo, inclusive até, às vezes, viabilizando que os resultados positivos financiem essa compra. Perfeito?
Às vezes não é, mas certamente é uma situação melhor do que tentar jogar para um testamento ou uma colação ou qualquer coisa que seja e deixar para terceiros decidirem oportunisticamente alguma coisa para lá, né? Nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de mecanismo. Esse é um mecanismo que eu particularmente aprecio, né? Quer dizer, puxa vida, tem valor, vai entrar, está na legítima, não está na legítima, não sei. O senhor tem dinheiro, quer comprar? Então está aqui, compra, todo mundo assina e vamos que vamos. Muito bom. Outra coisa que é um tema relevante, né, junto com a venda, é a questão da liquidação. O Brasil ele é muito interessante, cara, porque nós temos empresas que têm ativos permanentes de grande valor, mas que dão enorme trabalho. Então, eu vou pegar um exemplo dentre vários aqui. O famoso agronegócio, né? O agronegócio, você pode ter hoje grupos que têm um grande volume de terras embaixo de uma estrutura profissionalizada, societária, com governança e tudo mais, mas no íntimo não tem uma sucessão para o fazendeiro que está tocando aquilo, o cara que quer exercer essa atividade, e aí o que acontece? Nossa, essa empresa, ela, de uma certa forma, ela não perde o seu objeto, mas ela perde aquilo que é o motor do seu funcionamento, que é a possibilidade de você estar lá. E quem é fazendeiro sabe, você tem que estar lá todo dia. Quem é construtor, empreiteiro e tem lá os seus terrenos, os seus imóveis, sabe que você tem que estar lá todo dia. E aí eu estou pegando dois exemplos que assim não são parecidos com outros, mas, sei lá, hospitais e outros serviços onde tem um grau de especialidade e presença lá, comércio, é super assim. E, nesses casos, uma das maneiras de você planejar também a sucessão, e a gente perde isso de vida, é simplesmente passar no cobre o ativo e encerrar a empresa e distribuir dinheiro, né? Este planejamento sucessório ele é muito interessante porque, na verdade, ele tem uma conotação de planejamento absolutamente necessária, né? Porque muitas vezes os ativos realizados dentro da empresa vão gerar efeitos fiscais pesadíssimos, então você tem que passar por uma etapa intermediária de liquidação da empresa em bens e a realização do ganho de capital na venda do ativo no nível dos sócios e tal. Então, você imagina que planos dessa natureza, que são opções relevantes e tal, no caso de você não ter uma sucessão interna ou não ter espaço para uma profissionalização, ou simplesmente não ter este desejo instilado nos herdeiros, vão exigir muita coordenação, né? O que eu não queria era passar por esse tópico sem ter levantado a bola, né? Muito bom. O outro ponto também é isso aqui, né? Empresa pequena, né? A gente já viu aqui situações em que a herança vem com um penduricalho lá, uma empresota qualquer que ficou e tal, etc., e que, de uma certa forma, será distribuída entre um certo número de herdeiros e que nenhum deles quis, né? Muito bem. Duas hipóteses. A primeira hipótese é pequena, porém líquida, então dá para fechar, vamos fechar. Isso aí vai envolver, obviamente, uma decisão consciente e tal. O outro problema que a gente tem visto aqui é a herança maldita, né? Quer dizer, você receber empresas ilíquidas, né? Com patrimônios pequenos, né? Às vezes atrelados. Quando eu falei de renúncia, os 3 casos que a gente tem aqui são casos de pequenas empresas ou empresas que, feneceram completamente e não foram encerradas e vieram arrastando coisas, e o fundador, obviamente, acabou gastando, pondo a grana lá e tal, e os herdeiros olharam aquilo e falam assim, mas pelo amor de Deus, quer dizer, para herdar aquela casa de praia ali, eu vou ter que levar junto aqui essas contingências todas, como é que eu faço, né? Falei assim, olha, uma das suas possibilidades é simplesmente renunciar à sua herança
e deixar que esse problema se autodissolva, né? Não entra aí tentando resgatar, fazer ou manter a memória viva e tal. Ah, lamento, puxa vida, aquele primo está lá trabalhando, não deriva um salário. Bom, então ele que, né, se vire. Oi, Tatiane, nós vamos falar logo menos aqui. Eu vou terminar e aí guarde sua pergunta, serás a primeira. E aqui é isso que eu dizia, né? O sócio rico, empresa em dificuldade, né? É esse exemplo em que, às vezes, a gente enxerga o lado patrimonial, não empresarial, e não enxerga aquilo que é o lado societário que virá junto com ele. Isso é muito comum em empresas caixa preta, em famílias caixa preta, onde você tem lá, eles são muito ricos, tem muito dinheiro, tem muito patrimônio, tem muita coisa, e, na verdade, os caras estão pedalando aquela bicicleta, aquela empresa faz um baita tempo, ela é alavancada e tudo mais, só que os herdeiros não conhecem a real situação da empresa, só conhecem o lado glorioso, né, da vida boa de ser lá um usufrutuário, digamos assim, de uma coisa rica. E na hora que eles acedem à herança, e fala para eles, olha, teu jeito é abandonar as ações, mas para isso você tem que abandonar o todo, o pessoal fala, não, de jeito nenhum, nós vamos dar um jeito e tal, etc. E isso é uma das tristes histórias que a gente recebe de vez em quando aqui pela frente, de gente que atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Muito bom. De novo, a governança é o único remédio o que faz. E o último tópico que eu queria falar aqui, acho que é o último tópico, sim, é a questão que eu sempre toco aqui, que é o D+1. E é um último tópico mesmo, para a gente poder abrir o debate, que é a questão de você lembrar que toda empresa tem um capital de giro, né? Quando você a recebe, você tem que continuar tocando ela, você tem contas para pagar, você tem um monte de questões, então não dá para você chegar lá, sangrar o caixa, tal, etc., e fazer. Quer dizer, essa questão da manutenção da empresa para frente, ela pode ser vital, né? Do ponto de vista dos próprios herdeiros que podem se contaminar se forem muito aguerridos, né? Como pode ser também um drama, né? Se a empresa não tiver essa situação equacionada e, por exemplo, com a morte do avalista, você ter todas as tuas garantias sendo eventualmente tendo que ser substituídas, todos os teus financiamentos não acontecendo e a empresa não ter o caixa suficiente para atravessar esse momento, apesar dela ser economicamente viável. É por isso que eu digo, né? Vamos lembrar que empresa só quebra realmente quando não tem caixa, né? Muito bom, e eu acho que por aqui encerramos. Tatiane, você levantou a mão, você está me ouvindo? Alô? Pessoal? Estamos aqui. Opa, beleza. Então, eu encerrei por aqui. Eu quis ser rápido, desculpe se nesse rápido a gente passou por poucos detalhes, mas eu achei legal poder concluir e trazer de volta esse milhão de situações para a gente agora falar um pouco em cima de perguntas e exemplos concretos, e aí, quem sabe, a gente voltar para o tema de uma forma mais jurídica, digamos assim, ou trazendo os elementos jurídicos desse quadro situacional fático. Fala, Tatiana. Abrir fila, como é que é isso? Eu fico vendo ela levantar a mão. Você está me ouvindo ou não? Alô? Vocês estão aí ainda? Ela saiu. Tatiane, não, está aí. Eu não consigo aqui, os meus auxiliares se mandaram. Opa.
Bom, quem mais está aqui conosco? Temos gente? Quem quer começar, então, a botar na roda? Tem 69. Ótimo. Maria do Céu, você está aí? Desculpe, eu estou aqui, é que o cliente me interrompeu, eu atendi, mas estou voltando. Saí 5 minutinhos só. Não, seja bem-vinda de volta. Eu encerrei aqui o meu palavrório, agora preciso tomar uma aguinha e vou deixar um pouco aqui, como combinamos, o espaço são 19h50, portanto, temos aí 1h10 de bate-papo, se quiserem aprofundar. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que talvez a minha pauta não é uma pauta muito, digamos assim, microscópica dentro do jurídico, do artigo de lei e tal, etc., mas ela é uma pauta macro que eu reputo importante, porque muitas vezes a gente discute a lei, mas não discute o fato onde ele vai incidir. E isso é, para mim, um dos tópicos que esse tipo de apresentação e debate realmente tende a provocar, né? É você ter a casuística para você poder olhar depois a solucionática jurídica e o que está em torno. Eliane, manda ver, pergunta. Professor, você falou agora há pouco sobre a conveniência, às vezes, ao invés de fazer a doação, fazer uma venda e apurar com toda a segurança possível o valor real, né, da empresa para que seja a venda e depois com a anuência dos herdeiros e seus cônjuges, mãe, enfim, os necessários. Mas a gente sabe que ainda existe uma preferência grande por doação. As pessoas, às vezes, preferem fazer doação. E aí uma dúvida que eu sempre tenho, eu acho que teve até uma decisão recente que deixou mais confuso, isso no momento futuro da colação é o valor da doação, ou o valor no momento da doação, ou isso já gera conflito, e eu tenho visto muito quando se trata naquela coisa típica do brasileiro, que é um imóvel, né? Todo mundo tem um imóvel, um só, ou dois, ou três. Quando se trata da empresa, não sei, parece que fica mais confuso apurar esse valor, porque a empresa evolui e involui, no momento da doação, ou o valor no momento da abertura da sucessão, do evento morte? É o valor da doação atualizado, só que aí a questão é do valor real. O TJ, ele é o Tribunal Superior TSJ, oh, meu Deus, desculpa, já tem um entendimento... O STJ. STJ, perfeito. Eu não sou um cara de contencioso, então às vezes eu me engasgo com essas coisas. Tem um entendimento sobre isso, mas dá aso a outras discussões, né? Do tipo, mas aí a legítima é isso, aquilo e tal. Eu entendo que nem sempre é fácil você fazer com que o herdeiro financie a compra. A contrapartida disso é dizer o seguinte, legal, então nós vamos fazer um valuation e vamos pregar o valor real deste bem aqui, vamos fazer um termo de transação familiar, que é outro... O termo de transação familiar tem sido uma espécie de paralelo ao compromisso de união estável, contrato de namoro e outras coisas que a gente tem visto aí. Que é aquela Como história... é o nome do contrato? Termo de transação familiar, ou pelo menos é como por aqui ele é denominado, né? Quer dizer, que é, na verdade, um documento onde você, digamos assim, faz essa fotografia no momento em que você vai fazer, eventualmente, a doação, a liberalidade, a venda ou a compensação naquele momento. Só aí tem valor jurídico? Muitas vezes é relativo, mas como a gente sabe, se você tem um papel assinado e todos os envolvidos estão lá e tal, etc., isso reduz bastante e, obviamente, faz prova da boa-fé, da intenção daquele negócio e tira um pouco do ânimos, né, em situações, em princípio, pacíficas, né? E não é confundido com negociação de herança de pessoa viva, o que é vedado? Corre o risco? Mas ela é uma negociação de herança entre os herdeiros e tudo mais, e tá até um registro, né? No final das contas, é o que eu te digo, isso aí pode querer ser anulado, o cara pode querer trazer para colação, vai querer dizer que sim, que não, mas o fato é que quando você
tem que fazer escolhas desse tipo e não há como resolver, eu te digo, o melhor é vender, mas, né, tem gente que não quer fazer isso que eu vou fazer, né? Fala aí, Céu. Posso meter meu gato no saco-boca, né? Não, realmente é uma decisão bem difícil, Eliane, tá? Dependendo do grau de litígio, não existe outra solução senão a venda, tá? A experiência mostra, e aqui a gente fez inúmeras vendas de empresas, é um processo, né? Porque realmente não existe diálogo, não existe entendimento. Muitas das vezes são os próprios herdeiros que compram a participação uns dos outros, né? O pai faz a doação e existe a compra, ou outros mecanismos para não ter custo com tributos, etc., outros arranjos que se faz, tá? Agora, a sua pergunta é o seguinte: por que valor isso deve vir no momento da morte? Pelo valor certo, a lei fala no artigo 2004, pelo valor certo ou estimado ao tempo da liberalidade. Como é que eu faço aqui no escritório, tá? E isso não é só para a sociedade, tá, Eliane? Eu faço isso em diversos tipos de bens. Eu encomendo um laudo de avaliação na época da doação, tá? Porque avaliação de empresa é um bicho muito complicado. Você tem vários critérios. Você tem critério de patrimônio líquido, você tem critério de fluxo de caixa descontado, você tem critério de múltiplos, tá? Mas, enfim, você contrata uma avaliação idônea e, no momento da liberalidade, tá? Óbvio, se houver consenso entre os herdeiros, porque quando há briga não tem jeito, ou vai para o judiciário, né? Então, nós estamos falando aqui numa preparação ou para venda ou para doação e a divisão patrimonial. O que eu faço? Diante dessa avaliação, eu chamo o pessoal, a família, para discutir esse laudo, para ver se eles estão de acordo. E produzo um documento onde todo mundo tem ciência daquele laudo de avaliação, estudou e está de acordo com as premissas utilizadas e todo mundo exara o seu de acordo naquele laudo de avaliação, e aí você contempla quem tem que ser contemplado com as cotas ou ações da empresa e aquele que tem que ser contemplado com bens móveis ou imóveis, tá? Então, para fazer a divisão consensual, meu conselho para vocês é produzir um laudo de avaliação. Eu tive recentemente um caso muito interessante que a matriarca, e aí vamos falar de matriarca, tá? Ela tinha um conjunto de fazendas com um grau de complexidade muito grande. Parte da fazenda estava arrendada, parte da fazenda era constituída por produção de café, tá? O arrendamento era de cana, e tinha partes da fazenda que eram, eu não entendo, o Camilo entende mais do que eu dessa parte agrária, mas eram partes assim que não dava plantio, tinha pedra, tinha terreno que a gente chama de reserva de patrimônio natural. Isso, tinha a questão tô que nem o Camila, para me fugir na palavra, das reservas. Das reservas que deveriam ser colocadas, e tinha também uma parte dessa fazenda que estava muito próximo do centro ali do município, que tinha um valor monetário para fazer loteamento. Imóvel urbano, né? O cara sai do alqueire e vende por metro quadrado. Isso aí acontece mesmo. Isso. E aí a doadora, a matriarca, ela tinha muito receio de falecer no meio do caminho e deixar essa fazenda em condomínio, né? O que a gente fez? A gente encomendou, tá? Eu fiz um testamento para ela, manifestando o desejo dela de que aquela fazenda deveria ser desmembrada em 3 partes, tá? E que deveria ser contratada uma empresa especializada para que fizesse uma divisão equânime daquela propriedade e dividisse em 3 partes, sendo que a parte do café ficaria para o filho tal, a parte urbana para o filho tanto, a parte do arrendamento para o filho tal, tá? No caso, tinha filhas e filhos. E também tinha netos, eram 4 partes, na verdade, tá? E aí, o que aconteceu? Fiz esse testamento
E aí, como a fazenda não estava georreferenciada, a gente passou ao georreferenciamento, contratamos uma empresa de avaliação que fez todo o levantamento, inclusive para o desmembramento dessa área rural. E quando tudo isso ficou pronto, a gente fez o instrumento de doação e agora eu estou revogando o testamento para que não tenha confusão futura e reduzindo as disposições testamentárias para as outras disposições, né? Que vão remanescer no testamento. Então, respondendo pontualmente a sua pergunta, é ao tempo da doação e eu aconselho muito que se faça um laudo de avaliação. Ainda que não haja a concordância de todos, porque o laudo de avaliação é um bom começo para se discutir qual era o valor daquela sociedade ao tempo daquela doação. A bem da verdade, Céu, eu recomendo que se faça esse tipo de laudo e, na verdade, a comunicação formal dessas doações entre todos, inclusive circulando os laudos e tal, sempre, né? Porque você, de uma certa forma, prega no espaço e no tempo o que está sendo discutido, e isso, na verdade, tira um pouco, até às vezes, o ânimos belicoso lá da outra parte vir brigar, né? Só que, óbvio, né? A gente sabe que as pessoas não gostam de custos, as pessoas não gostam de ter debate e as pessoas não comunicam com a clareza que deveriam, né? Mas, para nós aqui, que teoricamente estamos externos ao problema, a recomendação é essa. Né? É isso. Outra experiência que eu posso trazer para vocês também, há muitos anos, gente, eu tinha um patriarca, era um patriarca que estava para falecer, e aí a gente sabia que os herdeiros não iam se entender e elaboramos um acordo de acionistas. E um dos herdeiros, ele tinha uma firme intenção de se financiar para, na hora que o pai falecesse, ele sabia que os irmãos queriam vender essa empresa e ele tinha a firme intenção de tentar adquirir isso. Então, nós produzimos um acordo, tá? Dizendo da intenção de venda daquela empresa, daquilo tudo, mas, não obstante o desejo de venda, a gente colocou e fixou um direito de preferência no momento da venda. E naquele momento, tá, quando foi oferecido o direito de preferência, esse herdeiro ele conseguiu se financiar, entendeu? Com banco, né? De diversas maneiras na época, e ele acabou comprando, exercendo o direito de preferência, porque talvez os irmãos para ele não vendessem, né? Mas diante do direito de preferência, os irmãos tiveram que se curvar e aceitar, e ele exerceu o direito de preferência para poder ficar. Então, assim, tem muitas formas, né, da gente, às vezes, costurar uma situação que, às vezes, a gente está antevendo no litígio. Eu acho que é por aí, Céu, e tem uma coisa importante, né? Quer dizer, acho que o trabalho mais complicado, pelo menos na nossa experiência, é você sensibilizar os patriarcas, as matriarcas e tal, da importância também deles manifestarem e discutirem, talvez fora da família, o que eles acham, né, para você conseguir também instrumentalizar acordos. A minha grande surpresa nesse tipo de trabalho, normalmente, é que o consenso ele é muito mais uma questão de orgulho das pessoas não se falarem e tal, do que necessariamente assim, ele é meio óbvio, né? As pessoas, não, esse aqui é o cara que é o fazendeiro, esse outro aqui é o cara que cuida do dinheiro, esse outro aqui não sei o que lá, precisa cuidar dele. Todo mundo sabe, acha isso e tal, etc., só que ninguém quer falar, né? Então, a recomendação em planejamento é isso, eu sempre dou, putz, tenha os teus dados objetivos, olhe as coisas todas, mas converse com as pessoas. Eu acho que a Juliana levantou a mão, Camilo. Sim. E aí, Juliana, mas você está falando porque tem gente que não... Pode falar, hein? Hello. O que precisa fazer aqui? Eu tenho que apertar alguma coisa? Não, é só a pessoa ativar o microfone e falar. Sim. Professor, está me ouvindo?
Está bem baixinho, eu ouvi ela falar alguma coisa. Tenta, Juliana. Seu microfone tá fechado. Acho que se ela baixar a mão, talvez melhore o microfone. Está fechado o microfone da Juliana aí. Eu até abri o chat aqui, se ela quiser digitar alguma coisa. Bom, enquanto a gente espera a Juliana, eu não sei se alguém... Ela disse que vai pegar outro microfone, Camilo. Não sei se alguém tem alguma pergunta pontual. Então, a gente vai introduzindo. Bruno. O Bruno. Bruno, pode falar. Boa noite, professora Maria do Céu, e todos que estão participando. A minha pergunta é a seguinte, com relação a essa instrumentalização da doação, né, que foi feita no caso da Fazenda, que os herdeiros pudessem exercer o direito de preferência, isso já não seria íncito já na questão da sucessão? Quando os herdeiros não têm já esse direito de ter preferência na venda, sem a necessidade do instrumento? Desculpe, Bruno, talvez eu tenha atropelado as coisas e não tenha sido clara, tá? Aqui eu tratei de duas questões diferentes. Uma questão foi a Fazenda, tá? A Fazenda, sem dúvida alguma, se tivesse havido o falecimento e o recebimento desta Fazenda pelos herdeiros, tá? Haveria, sim, porque aí é decorrência imobiliária, o direito de preferência de negociação dessa fazenda entre os herdeiros. O exemplo da fazenda que eu coloquei para você era um exemplo em que a doadora queria deixar um pedaço determinado, ela queria dividir para que os filhos não ficassem em condomínio, tá? Então, isso foi uma questão. A outra questão societária, quando os herdeiros recebem, e no caso aqui, que eu estou contando para você, ações de uma sociedade por ações, se o estatuto social não contempla o direito de preferência na alienação, não existe o direito de preferência. O direito de preferência ele tem que ser pactuado expressamente ou no estatuto ou no acordo de acionistas, se ele existir. Tá? Mesmo na limitada, tá? O direito de preferência ele não decorre da lei. O que existe é que 1/4 dos sócios podem se opor à transferência, mas o direito de preferência é algo que precisa ser acordado entre as partes. Tá bom? Não sei se agora ficou claro. Ficou. Obrigado. Alô, professor, tá me ouvindo? Oi, Juliana, fala. Professor, você conseguiu me ouvir? Agora sim. Ah, então tá bom. É que eu tava com um fone de celular, acho que esse próprio para computador é melhor. Então, a minha pergunta é sobre até o que a professora Maria do Céu e o senhor estavam explicando anteriormente, né? Que falando do assunto colação, existe uma divergência da avaliação do bem no Código Civil e no Código de Processo Civil, né? O Código Civil fala que é o valor à época da colação. O Código de Processo Civil já traz que é o valor do bem na época que for aberta a sucessão, enfim. E aí a minha pergunta é a seguinte, a jurisprudência já se posicionou sobre, isso já está pacificado ou ainda está nebuloso? Eu não sei voltar para a minha apresentação, mas tem um recurso especial que está na apresentação lá, que, em princípio, já traz essa noção de que você tem o valor real à época da liberalidade, corrigido monetariamente até o evento da sucessão. Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Eu não consigo voltar para trás. É um problema um pouco pior que o microfone, assim, incompetência mesmo. Tá bom, professor. Obrigada. Que mais? Coragem, gente. Oi, boa noite. Eu levantei minha mão aqui. Meu nome é Lúcia, mas eu não sei se vocês viram. Boa noite, Camilo. Boa noite, Maria do Céu. Obrigada pela aula.
Eu gostaria de saber da experiência de vocês, se vocês já tiveram algum caso com sociedade de advogados. E como é que a gente faz esse planejamento? Quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração? O que a gente tem que pensar? Porque, de verdade, eu nunca vi na prática. Camilo, quer que eu responda? Estou aqui. Quer que eu... Manda bem. Pode ser? Bom, é Lúcia, né? Tá falando? Isso mesmo. Desculpa eu não poder abrir a câmera aqui. Olha, Lúcia, para te falar a verdade, eu só fiz uma única preparação, que não era nem sucessória, tá? Na verdade, os sócios da sociedade de advogados, eles próprios se entenderam. Um era muito mais idoso, tá? E a gente resolveu ali em vida, foi feito um aumento de capital, né? Robusto na sociedade e, na verdade, uma diluição do sócio, né? Do outro sócio, consensada, assinada por ele. E eu me recordo até que, na época, eu tinha que deixar lá uma cota, tal, porque pelo plano de saúde, se ele não fosse sócio, ia ter prejuízo no plano de saúde. O que existe de verdade, eu acho que é o ponto que você está colocando, é o seguinte: na sociedade de advogados, para entrar, precisa ser advogado. Então, esse é um primeiro ponto, né? Se não é advogado, você vai ter aquela apuração de haveres, você vai ter necessariamente a dissolução parcial, né, e a não admissão dos herdeiros e o cálculo do valor. Eu ainda não tive a experiência dessa apuração pelo evento morte, mas eu tenho essa experiência pelo evento litígio. Gente, é a coisa mais difícil que eu já vi, entendeu? Infernal, quando você bota êxito, honorário contingencial. É quase, eu diria para vocês, assim, é quase impossível. A gente tem um litígio que acabou se tornando público. Eu não sei se hoje ainda é público, Camilo, lá do Sescom. Eu acho que é. Eu não sei dizer para vocês que é público. Por quê? Você liquidou a minha ex-sociedade, já fez a cisão lá e tal. A Maria do Céu é especialista nesse tipo de abacaxi, entendeu? Eu acabo fazendo, mas, gente, eu faço consensual porque é muito delicado, né? A gente vive um corporativismo danado, eu não vou brigar com os colegas, eu acabo pegando, mas já peguei algumas questões litigiosas e eu diria para você que a cada vez que eu vejo um caso desse, a forma de calcular, Lúcia, ela é muito diferente e depende da especialidade, tá, do escritório. Sim. Então, uma ocasião, eu tive um caso que o escritório tinha muito precatório, entendeu? Então, o escritório em si, ele não tinha um valor pelo nome, pela bandeira do escritório, por aquele acervo de pessoas, tá? Então, ali, quer dizer, acabou o precatório sendo um fator determinante para a divisão daqueles haveres, tá? Quando a sociedade é uma sociedade com feição empresarial, a grande discussão é, tá? Quando que está maturado esse processo? São processos que já teve trânsito em julgado, são processos que estão em última instância do Superior Tribunal de Justiça, que tem honorários de sucumbência. Eu confesso a você que, de todos os casos que eu participei, eu não vi nenhum chegar até o fim, tá? Todos foram resolvidos em acordo. Porque é uma coisa impossível de se determinar. Sim. Eu ousaria dizer para você que, na maioria dos escritórios de médio e pequeno porte, eu diria para você que a minha conclusão, e aí é muito pessoal, isso não está escrito em livro, a minha impressão é que o valor do escritório é zero. Tá? Porque, a não ser que aquilo já seja um valor líquido e certo a receber, transitado em julgado, que já está na boca do recebimento, ou a fatura expedida, tá? Para mim, não há que se falar em fluxo de caixa descontado, múltiplo. O que você vai avaliar é o valor do patrimônio, que é o quê? É cadeira, mesa, entendeu? Porque assim, o escritório não tem fundo de comércio. Porque os sócios que ficam, eles poderiam, no dia seguinte, dissolver o escritório, certo?
eles poderiam simplesmente liquidar todo aquele patrimônio do escritório, e quem escolhe o advogado, tá, é o cliente, não é o escritório. E se o cliente quiser permanecer com qualquer outro advogado, se aqueles advogados saírem para outro escritório, o cliente vai escolher aquilo. Isso em escritórios de pequeno e médio porte, tá? Em escritório de grande porte, a solução é outra, porque aí talvez exista um fundo empresarial, entendeu? Normalmente seguro. Hã? Seguro. Isso. Hoje os escritórios estão se acobertando de seguro. A Mônica, na aula dela, ela falou um pouquinho desse produto de seguro, né? E hoje uma alternativa que os sócios têm é se valerem de seguro, mas mesmo assim, Camilo, a questão do seguro é que a sociedade paga o seguro e muitas das vezes, tá, a gente não sabe se vai ser observada aquela cláusula contratual que se colocou dizendo que os haveres, tá, não serão quantificados ou não terão valor, ou Sim. terão aquele valor irrisório de balanço, e que, por isso, os sócios combinaram que, em caso de falecimento, os beneficiários vão receber seguro. Bem, na verdade, o que acontece? As apólices que a gente tem, e conhecemos algumas, elas têm já, na verdade, um caráter patrimonial, na verdade, a construção do fundo, né? O dinheiro que você paga de prêmio de seguro de vida, ele tem, obviamente, aquele componente securitário, autuarial, de se o cara morrer antes da hora, tudo bem, senão ela é uma apólice, quase que uma poupança, que os beneficiários são o herdeiro do sócio, né? Uhum. E aí é aquela história, eu estou tirando um pedaço da rentabilidade do escritório ou da clínica, porque não é do escritório de arquitetura, quer dizer... Médico, é tudo a mesma coisa, né? Profissional liberal no geral, e eu estou fazendo uma poupança forçada, dirigida, e assim, pô, funciona. Eu acho que não é ruim, mas é a tal história, você vai falar... Eu já vivenciei nas minhas tantas manifestações e sociedades discussões do gênero, né? E cara falando, não, minha parte eu quero em dinheiro e eu que vou cuidar aqui da minha sucessão, eu sei lá o que vai acontecer, né? Não quero criar dentro do escritório um mecanismo no qual eu fico dependendo de ter caixa para pagar a apólice de seguro, nós vamos perder a apólice de seguro, e aí como é que fica, entendeu? Me dá aqui minha parte que eu faço minha poupança. Mas eu acho que nos mais institucionais, e aí é uma questão que eu diria que entra como aqueles planos de previdência em que a empresa paga a mesma parte que como é que chama, que o contribuinte faz e tal. Isso aí é criativo. Na verdade, é um negócio que é uma preocupação sucessória, mas eu acho que ele acaba saindo um pouco do escopo da nossa discussão, porque o que acontece? Infelizmente, né, nós temos filhos advogados, né? Então, mas não há a menor pretensão dos caras virem herdar isso aqui, né? Espero eu que não façam, né? Tem coisa melhor para fazer da vida, mas não dá para a gente querer, entendeu? Porque os outros sócios podem não querer dentro, não podem estar, etc. Então, a nossa questão, que eu digo, esse aviamento, ele não existe. Eu acho que ele pode vir a existir quando você tem realmente patrimônio, tem que fazer a apuração de haveres. E aí eu estou contigo, eu não consigo imaginar uma fórmula de valuation para uma participação societária de um negócio que tem um patrimônio indefinido no tempo e no espaço. Quanto vale meu escritório hoje sem a minha presença? Eu deixo de faturar, não é uma indústria que vai continuar produzindo lata de salsicha, eu deixo de produzir, deixo toda a despesa de pagamento de funcionários, de advogados, de locação, de absolutamente tudo. Vamos lembrar que as procurações adjudícias são todas pessoais, elas não são do escritório. Então, assim, aquilo não é um patrimônio do escritório, aquilo, assim, você morreu, que legal, tem mais 4 caras na procuração com você, com direitos pessoais e obrigações, obviamente. O cliente vem e revoga a procuração, você... Recentemente, não foi caso de sucessão, tá, Lúcia? Eu recebi aqui
um cliente e de um escritório de advocacia, e que, no caso de retirada em vida, né, lá estava estabelecido que o sócio renunciava a todos os lucros do exercício e que ele ia receber como pagamento de haveres o patrimônio líquido social, tá, no balanço do exercício, corrigido monetariamente. Então, assim, eu acho que essa sua pergunta, ela depende muito, é uma questão muito tailor-made, uma questão muito casuística, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, Obrigada, que viu? pouca gente... Maria do céu, deixa eu obrigada, Camila. só acrescentar para vocês, o que pouca gente percebe, se atenta, olhem os contratos sociais de vocês, porque as pessoas se assustam, que elas pegam aquele contrato padrão da OAB, e o contrato padrão da OAB tem cláusula arbitral, tá? Então, em caso de falecimento, em caso de litígio societário, as discussões elas vão correr na Câmara Arbitral lá da OAB, no CANCA, tá? Mas nós, advogados, temos o direito de modificar isso. Então, é bom todo mundo que está aqui dar uma olhadinha, se vai querer, dependendo do porte do escritório, se submeter ao procedimento arbitral ou não. Do ponto de vista de planejamento sucessório societário, e aqui eu vou voltar para a minha colocação, que não é minha, na verdade, foi da Mônica, acho, sobre a história da sociedade de pessoa, né? Que a Cel até falou, isso é uma coisa vetusta. Eu falei, não, a sociedade de pessoas, do ponto de vista de profissional liberal, existe. E você tem sociedades de pessoas com patrimônios expressivos. Quando você vê esses laboratórios de análise clínica, quando você vê determinadas escolas, e às vezes não é nem de ensino formal, é ensino técnico. Eu fiz uns M&As aí de consolidação desses negócios que você olhava e falava assim, meu Deus, né? São 3 tiozinhos aqui que dão aula de, né, como entrar na residência médica e tal, e o cara tem um patrimônio imenso lá dentro, não só no fluxo de receita, mas ele comprou equipamento, tem não sei o quê, sinal de radar. Como é que pode um negócio desse? E é uma sociedade de pessoas. E aí você vai olhar o contrato social dele, é aquele do contador, aquele que não teve a menor preocupação, quer dizer, é uma boa colocação isso. Quer dizer, às vezes o fundo de comércio, porque o cara não está aí, não está, mas o cara tem patrimônio, né? Então, patrimônio líquido contábil, meu medo, né? O que é isso? Enfim, é uma boa pergunta essa daí. Eu acho que ela leva um pouco a gente para pôr os pés no chão e lembrar que cada caso é um caso, né? Achei engraçado não ter muitas perguntas sobre profissionalização, que é um tema que eu me enfrento aqui quase todo dia. Mas ninguém né? Eu achei muito curioso ter encontrado dados dizendo que profissionalizar em ambiente desenvolvido, tanto faz se você faz dentro de casa ou de fora, né? Mas é uma vantagem competitiva em mercados em formação. Professor, isso seria para empresas de grande porte, né? Não, eu não sei o que você chama de grande porte, Eliane. Hoje você tem empresas de 300, 400 milhões de faturamento que são familiares. O Brasil é pródigo, como também Estados Unidos e Alemanha e Itália e tal, em que você tem empresas que a gente chama de médio porte. O que eu considero uma empresa de médio porte? É uma empresa que ainda não entrou no circuito do mercado de capitais, onde, obviamente, ela é compulsoriamente levada a se reestruturar como sociedade anônima, isso aqui e tal. Mas, né, tem empresas com bom tamanho que podem perfeitamente bancar e fazer stock option e tal. A gente escreve essas coisas quase todo dia aqui. É incrível. Então, mas o fato de ser com este valor, com esse patrimônio que caberia, talvez até não ser mais uma empresa familiar de pessoas, isso já não é um indício de resistência para profissionalizar? Porque ninguém quer sair da linha de frente? Então,
é engraçado, mas é uma função de quanto o sócio deriva de benefício não diretamente ligado à empresa. É aquele tópico da confusão patrimonial, né? Quando você começa aquela história de ninguém sai, porque todos nós aqui temos carro da firma, temos não sei o quê, contas pagas e tal, etc. Esse é um grande óbice hoje a essa questão da profissionalização. E aí, quando você leva isso ao extremo de dizer, escuta, mas isso aí tira o valor da empresa, é importante ter em mente justamente que isso vai estar um pouco ligado à dispersão do controle, né? Então, aqui sendo extremamente teórico e prático ao mesmo tempo, eu acho que a ideia de profissionalização ela tem que ser colocada como sendo uma meta de governança. E aí pouco importa se é um cara de dentro da empresa ou um cara de fora da empresa. Eu, neste exato momento, estou arbitrando uma situação entre dois sócios fundadores, 50-50, e um acha que tem que ganhar mais que o outro. E os caras montaram a empresa. Quer dizer, negócio que você fala assim, bom, mas ele trabalha menos, eu sou o CFO, ele é o técnico. Eu falei, não, mas o cara inventou a rebimboca que vocês estão vendendo aí, né? Então, então vamos trazer um cara de fora. Quanto paga o cara de fora? Aí você pega lá o salário do executivo, o cara, por essa grana eu não vou trabalhar, né? Mas não vamos pagar. Então fica um negócio um pouco mal parado. E o que eu estou vendo nessa empresa, onde eu tenho uma função mais do que de advogado, é que, enquanto eles estão discutindo isso, a empresa está estagnada. Exatamente. Ela está indo para o buraco, minha gente. Não está longe o buraco, porque os caras são uma máquina de fazer dinheiro, mas você percebe que já tem uma desagregação, percebe que a animosidade entre os sócios permeia a equipe de baixo, a falta de profissionalização está limitando o acesso de investidor e tal. Esses caras vão jogar o neném com a água da bacia, entendeu? E isso é muito complicado, né? Eu acho que, na realidade do Brasil, cai naquele slide em que você colocou sócio rico empresa deficitária, porque além de ter o status, né, de ter um cargo na empresa X, ainda tem o plano de saúde, escola dos filhos, o carro com chofer, uma série de coisas. Eu tive a oportunidade de estar bem próximo numa empresa em que eu prestei serviço para um escritório e que os irmãos se estapearam mesmo, né? Foram para agressão física na reunião, ninguém sabia o que fazer, vai separar o chefe. E aí dividiu, e cada um tinha filhos e sobrinhos, então era muita gente interessada, e foi muito conflito por isso, porque você vai colocando filhos, sobrinhos, e mas nem tem capacidade. Isso é mais comum do que a gente imagina. Eu não tive um, não, eu tive vários casos. O mais interessante é que uma vez chegou um cliente meu, e ele estava com a tipóia assim, e eu perguntei, não acredito que você agrediu o seu irmão. Ele falou assim, não, doutora, foi legítima defesa. E ele com o braço quebrado. O Camilo, a gente tem duas pessoas que levantaram a mão aí, o Davi e a Ana Maria. Vou contar mais uma também, como a sua, o mais bizarro dos últimos tempos. A gente fechou um negócio, faz uns 2 anos, logo antes da pandemia. O patriarca, aos 96 anos, era o único titular que podia assinar a venda. O patriarca de... 96 anos. O controle para assinar a venda, e com os filhos de 60 e muitos, todo mundo lá, desesperado, e o cara assim, eu não firmo. Porra! E nada, você falava assim, empresa profissionalizadíssima e tal, etc. Mais ou menos, né? Enfim. Davi ou Ana Maria? Gente, eu estou tomando a liberdade de chamar. Tem que chamar mesmo. Tirar o formalismo, vocês podem me chamar de Maria do Céu também, quer dizer, todo mundo aqui é colega, tá bom?
Eu não sei porque... Ana Maria, o Davi está dizendo para você ir primeiro. Tá. Certa vez, eu fiz um testamento e o caso era assim, que o pai era bem-sucedido, só que ele era casado com uma segunda mulher. E aí a gente fez a partilha, né? No testamento constava lá como que era para ficar para cada um, e era em segredo tal, então eu fiz um para a esposa e outro para o marido. Quem morresse primeiro abria o outro. E é claro que o marido estava pior, então morreu primeiro. E a hora que abriu, simplesmente partilhou a família, né? Os filhos do pai ficaram para lá e os comuns entre o casal ficaram. E aí, na época que eu fui abrir o testamento judicialmente, o juiz falou que não tinha como mudar. Eu até tive que dar uma rebolada para fazer valores para que não atingisse como fala, a legítima, né? Que é a parte mínima. E, na verdade, ficaria com menos os outros dois lá, né? Que era filho só de um lado. Poderia ter sido feito alguma coisa para anular esse testamento, porque eu, sinceramente, fiquei morrendo de medo. Não, eu acho que para anulação não, tá, Ana Maria? O que acontece, vocês sabem, gente, que é até uma questão que, muito embora a gente esteja aqui no planejamento em âmbito societário, é uma questão que eu tenho vivido muito aqui nos últimos anos. Por quê? Porque hoje a gente tem um perfil de família que mudou completamente. Primeiro casamento, segundo, às vezes até terceiro casamento, né? Às vezes você tem 5, 6 filhos de 3 diferentes. Você tem os meus, os seus, os nossos. Então, é realmente muito confusa a história. Não tem, Ana Maria. Se ele deixou um testamento, e o testamento, eu não sei, o caso que você está contando, ele precisa de detalhes, por exemplo, precisa saber qual foi o regime do segundo matrimônio dele, se foi o regime da separação de bens, se foi a separação obrigatória, se ele tinha, né? Estava acima. É universal, porque na época que ele casou com a segunda, só existia isso, é coisa. Então, não tem. Eu vou te relatar. Eu até contei um pouquinho desse caso para vocês na aula que eu dei para vocês, que eu tive uma situação muito semelhante à sua. Eram 3, 4 filhos do primeiro casamento, tá? E ele se casou de novo no regime da comunhão universal e teve um filho comum. O filho comum recebeu 50% do patrimônio, tá? E os demais filhos, né? Como o outro também participava, porque o filho comum participa com os outros 4 filhos, né? Então, os 5 filhos, eles recebem a disponível de 50. Como a mulher sobreviveu, os 50% ficou com a cônjuge que tinha o seu filho, que recebeu 50%. Não tem como. A única forma que você tem de, alguma forma, tá, equilibrar é você tratar com a disponível. Então, você fazer um testamento, no caso dele, dizendo que a parte disponível dele, para que não ficasse essa diferença com o filho comum, fosse destinada aos filhos do primeiro casamento. Primeiro casamento. Né? Tá? E eu ia conversar com vocês sobre isso, um dos grandes transtornos que existem hoje, porque antigamente, e a gente conversou um pouquinho no nosso debate, as pessoas não casavam no regime da separação de bens, as pessoas nem conversavam sobre o regime da separação de bens. E o que acontece hoje? As pessoas estão casando no regime da separação de bens e elas se esquecem que a separação de bens ela vale para a vida, mas ela não vale para a morte. Tá? Então, o cônjuge sobrevivente, casado no regime da separação de bens, ele concorre com os filhos do falecido. Tá? Ele é herdeiro necessário e você não consegue afastá-lo da sucessão. E hoje nós estamos vivendo problemas seríssimos. Por quê? Porque como a lei do divórcio chegou, né, muitos anos, e hoje está incorporada, as pessoas casam, descasam, têm filho. O que acontece? Você não consegue... E muitas pessoas têm casamentos de 30 anos, casam-se de novo, ou têm uma relação de união estável de novo, e aquela pessoa, não importa o tempo, se você conviver numa união estável com ela por 3 anos e houver o falecimento,
esta pessoa é herdeira e concorre igualmente com seus filhos. Sim, você tem 2 filhos, cônjuge casado na separação, é 1/3 para cada um. Nós temos um caso assim aqui, horrível. É só para completar, para não ficar incompleto. A forma de minimizar é fazer um testamento e deixar disponível para quem você quer. Quer dizer, se você quer premiar os seus filhos, é disponível, mas este cônjuge não tem como retirá-lo da sucessão. Desculpa, Camila, só quis terminar. Não, eu acho que foi super bem. A gente tem um caso exatamente assim do namorado, né? Um contrato de X com separação total, e em cima disso ele acabou concorrendo com as 2 filhas do casal, que a mãe faleceu, e o ex-marido falou assim: mas como assim? Eu sou pai dessas crianças, e esse cara que chegou aqui há pouco tempo atrás e tal, etc., filhos menores, está aqui concorrendo com eles. Entrou na justiça, tudo. Foi um negócio assim, surreal, morte trágica, suicídio e tal, né? Quer dizer, no final do dia, essa história da separação de bens ou da ausência de um pouco de possibilidade de você pactuar diferente, ela é muito complicada no nosso direito. E você transpondo isso, então, agora, né? Você viu, essa semana eu falei no começo da aula, né, que saiu agora a regra mudando os quórums da limitada. Nossa, que confusão, gente. Pergunta para você, né? O que nós vamos dormir com esse problema? O que acontece? Quem tinha uma sociedade, ou sei lá, eu tinha 33%, um veto que eu estava feliz e contente. No dia 21 de outubro, eu perdi o meu veto? Não, uma loucura. A pergunta é assim: perdi meu veto, como é que fica? E isso estragou, inclusive, planejamentos sucessórios feitos anteriormente, né? Calcado num percentual que a lei é uma insegurança jurídica muito grande que trouxe, né? E essa é uma coisa que é engraçado, né? A gente acabou de fazer negócios agora com estruturas de sociedade limitada na Europa, fora do Brasil e tal, e eles têm o mesmo preceito, né? Dos 3/4 para a sociedade e tal, etc. Quer dizer, você pensar, né? Você tem uma mudança hoje que não é só para planejamento sucessório. O cara que hoje era um cara que sentava lá e estava tranquilo, que ele podia dormir tranquilo, que não ia mudar a regra do jogo sem o voto dele, né? O Estado veio e vai mudar. Eu acho que isso vai dar pano para manga. Muita discussão, né? Muita discussão. Isso não tem um prazo para frente para valer? Quer dizer, vale a partir... Já está valendo? 21 de outubro, vacácio lege 30 dias. 30 dias. 30 dias e o rock vai rolar. Vai ser... Eliane, como aconteceu com as anteriores, né? Esse impacto veio, né, com o Código Civil, porque antigamente todas as decisões eram por maioria. E, de repente, a lei criou um bicho de 3/4, 2/3, e agora voltou para trás. É uma insegurança jurídica tremenda. Tá? Gente, para a gente organizar, Ana Maria, respondi sua pergunta, não sinta culpa, porque isso realmente são essas vicissitudes, né, que a lei coloca para a gente, que você não tem muitas das vezes como prever. Mas da pouca história que você contou, a não ser que tenha outros fatos, acho meio difícil uma anulação se houve um testamento válido, contemplando dessa forma, sem vestir vontade. E aí, o Davi tinha dado a posição dele para Ana Maria. Davi, você está aí ainda? Boa noite, tudo bem? Dá para me ouvir? Dá. Dá. Boa noite, professor Camilo, professora Maria. Bom, eu notei que um dos tópicos da discussão de hoje foi a questão da profissionalização, né, da gestão, e se falou muito em empresa familiar. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não tenho tanta familiaridade com o tema, mas assim, isso diz respeito a aquelas ideias de governança corporativa e talvez um protocolo familiar. Então, por exemplo, num planejamento patrimonial sucessório, eu poderia criar o sócio, né, o pai, na verdade, né, que deixaria para os filhos. Eu poderia fazer uma espécie de protocolo familiar dizendo que, por exemplo, as cotas serão distribuídas entre tais herdeiros e que
e que para que seja feita a questão de se tornar sócio-administrador, coisa assim, uma formação específica, coisa assim, como que isso se daria na prática? Eu vou começar a resposta, depois a Cel pode trazer também um pouco do negócio. Eu já tive em grupos grandes contato com documentos como protocolos, Constituição da Família. Acho que um dos mais interessantes que eu vi foi escrito por um psiquiatra, não foi nem escrito por advogado, né? O cara foi lá, fez um perfil, botou um monte de regra que não tinha nenhum respaldo jurídico, mas ele dizia exatamente isso. Havia uma certa ordem de valores dentro da organização societária que trazia esse efeito de justiça, dizer, olha, você tem gente mais prendada que outro, para isso nós vamos separar aqui a questão da propriedade sobre o capital, exercício das funções dentro da empresa e vamos regular a distribuição dessa grana e tudo mais. Eu vou dizer que existe muito mais combinações desse tipo do que a gente imagina. Elas são frequentes em empresas de um porte um pouco maior, mas, assim, todas que eu vi, elas têm um componente subjetivo grande e, assim, deixar cota para um e outro que tal não entrar, etc. Quer dizer, a efetividade delas ela tem que ter um pouco de despersonalização, né? Você vai falar assim, olha, puxa, as cotas, elas representam patrimônio acumulado, você vai fazer a avaliação delas, você vai distribuir, você vai tentar alegar para esse ou para aquele com alguma equivalência na questão testamentária, de legítimo e tal, mas, assim, olhando estritamente a profissionalização da empresa, o que eu vejo normalmente é, assim, um mínimo exigido de qualificação e de experiência para o cara assumir determinados cargos. Se isso é efetivo ou não, se dentro do acordo de acionistas será respeitado, na minha humilde experiência, assim, é melhor estar escrito do que não estar escrito, né? Mas as empresas, para fazer isso valer, elas têm que ter essa história, digamos assim, incorporada no dia a dia delas, de geração para geração, né? A gente tem bons exemplos aqui no Brasil de grupos empresariais grandes que têm acordos desse tipo, eu diria, em cima do nível do conselho de administração, ao lado dos acordos de sócios de acionista, e que, digamos assim, balizam esse tipo de conduta, né? Dizendo, a empresa é patrimônio, trabalho é competência. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que, assim, são temas relevantes. Isso que você falou, respondendo agora a tua pergunta direta, dá para ser feito e eu recomendo que seja feito, né? Agora, para ter efetividade, você vai ter que adaptar ao caso efetivo que você está olhando. Não, respondeu sim, professor. Muito obrigado. Eu complementaria, eu não sei se existe aqui um censo, acho que não, né, Camilo? O que eu acho é assim, o que dá para fazer? Uma engenharia societária. Então, trabalhar o estatuto social, trabalhar o acordo de acionistas, fazer, por exemplo, um sistema de elevação de quórums, né? Então, se eu quero evitar uma unanimidade, mas eu tenho 3 filhos e eu quero que seja a maioria decidindo, eu vou abandonar o quórum, né? Determinado quórum de maioria simples, eu vou elevar o quórum de tal forma que pelo menos 2 sejam chamados a decidir, eu vou fazer uma administração dual, bipartida, criar um conselho de administração, posso criar o conselho de administração, a diretoria, que é obrigatório, posso criar um comitê familiar, um comitê consultivo, né? Mas, assim, cláusulas específicas. Posso criar quórums de exclusão, causas de exclusão, posso criar, quer dizer, fórmulas de apuração de haveres, caso
o herdeiro, né, ele queira se retirar no futuro e não ficar. Posso criar regras limitativas de prolabore, eu posso criar a obrigatoriedade de distribuição de um dividendo mínimo obrigatório, mas, Davi, eu não posso, tá, criar regras de quem vai ficar com o quê, quem vai ser o administrador, quem vai... Porque isso é pacta curvina, eu não posso, né, nesse momento, negociar sobre herança de pessoa viva. Então, eu entendo o que o Camilo está fazendo, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, mas existe, às vezes, uma linha tênue que precisa ser enfrentada corajosamente, desbravada, mas que, muitas das vezes, ela pode ser sujeita a questionamento. Tá? Com certeza, nada é, digamos assim, perfeito, até porque, como a gente conversou no final da aula da CEL, né, você nunca sabe qual é a ordem da fila, né? Alguém pode embarcar antes e, de repente, o seu herdeiro não está lá. Por isso que você cria, dentro desses instrumentos, alguns princípios que eu vou chamar, mais do que de governança, são quase aquela coisa de consultoria estratégica, valores e tal, etc., etc., onde você começa a dar consciência para as pessoas e elas passam a atuar e entender a empresa, e aqui nós estamos falando sempre de sucessão societária, como uma reserva de valor que, ela tem que ser entendida como tal, né? E qualquer ação contrária a essa reserva de valor é em prejuízo pessoal e dos demais que estão lá, né? Então, o Brasil ele é engraçado porque nós temos aqui, a gente convive, e eu não sei, eu abandonei a carreira acadêmica, mas a CEL continua vendo lá, e a gente tem essa vivência prática. Advogado, acho que junto com o médico, são os dois que conseguem tocar a carreira acadêmica de cientista com a de praticante, né? Mas a gente vê os dois exemplos nos lugares mais inesperados. A gente tem estruturas de governança entre grupos familiares, que às vezes não é nem tanto dinheiro, de uma grande sofisticação e de um negócio assim avançadíssimo, e você fala, nossa, brilhante, né? E você vai encontrar patrimônios monstruosos que você fala, como que esses caras não têm minimamente uma regra para lidar com o problema? E esse é o Brasil, cara. Você tem arcabouço jurídico para um monte de coisa, mas a gente, às vezes, não tem digamos, essa percepção um pouco mais multidisciplinar de mercado, de enxergar, e até uma educação, digamos assim, na escola, que nos leve a aprender economia doméstica e entender os problemas de uma forma talvez um pouco mais estruturada. Esse é um grande problema de planejamento patrimonial, não é nem societário. É você conversar com pessoas que talvez não entendam o que elas têm na mão. É isso. Então, Davi, no fim, eu acho que assim, não pode indicar o sucessor, não dá, mas existem cláusulas aí que eu concordo com o Camilo, a gente tem que tentar, sabe, de alguma forma fazer passar. O exemplo que eu dou para vocês é o seguinte, gente, todo mundo teima, né? Assim, a gente faz, por exemplo, um testamento e faz a indicação do inventariante. A gente sabe que a lei não permite a indicação de inventariante porque existe uma ordem de vocação no Código Civil para nomeação de inventariante, tá? Agora, imagina assim, uma família que tem... a pessoa tem 4 filhos herdeiros, tá? Você acha que o juiz vai ignorar a vontade do testador quando ele diz no testamento que ele quer que o inventariante seja o Camilo e não a Maria do Céu? Entendeu? Então, são coisas que, muito embora elas ultrapassem uma legalidade, que às vezes vale a pena porque elas são eficientes no futuro para você contornar determinado tipo de coisa. Não, e tem a tal eficácia social que em matéria de planejamento é muito importante. Porque, de uma certa forma, a história de você instilar a governança é você trazer os assuntos para a mesa e ter os teus combinados construídos ao longo do tempo, né?
Então, assim, tem um grupo grande aí, que são muito legais e tal, etc., que eles têm lá um protocolo de acordo acionista em que herdeiros ou pessoas ligadas à família para aceder a qualquer cargo de administração, o cara tem que ter tido tantos anos de experiência fora, no cargo específico que ele vai preencher, não necessariamente ele precisa estar pós-graduado, mas ele tem que ter cumprido alguma educação de nível superior e tal. Eu já tive a oportunidade de escrever Letter of Wishes, né, que é o testamento em vida dentro de trust, em que o testador, com poderes, né, fora daqui, ele qualificava assim, metas de desempenho para os herdeiros para eles poderem receber determinados quinhões de herança. Então, assim, coisas que, uma vez divulgadas, elas se tornam meio que lei, né? Dentro da família, e aquilo acontece. Então, eu acho importante a gente, né, entender quais os limites da lei, mas também entender que, muitas vezes, a lei é para os bárbaros, é um dos slides que eu coloco lá, né? Porra, aqui, vamos resolver nós, né? Isso. É isso. Que horas são? São 8h54. Que maravilha. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que a gente pode encerrar, então, Camilo. Oba! Eu tenho um jantar, eu já peguei a bolsa que eu tenho um jantar Eu ainda. vi que você estava se preparando toda, Maria do Céu. Eu não tenho um jantar, eu tenho os filhos em casa chamando eu para fazer o jantar, que é a minha sina. Pai, Então, mãe, vamos fechar, então? Vamos. É você, né, presidente? Vamos agradecer, né, a presença de todos, a participação. Muito legal. Eu acho que esse tema é um tema que nos apaixona de forma diferente, mas ele é uma grande fronteira que nós vamos enfrentar com a longevidade, com a mudança do... Né, como é que é? A pauta lá de gênero, costume, sei lá as mudanças todas que estão acontecendo, e o dinamismo que as mudanças econômicas estão mudando, né? Estão trazendo. E estamos à sua disposição de todos, eu, Maria do Céu, Mônica, que não está aqui, mas eu já boto ela à disposição. Espero que vocês tenham gostado e boa noite a todos. Bom jantar, Maria do Céu. Obrigada, gente. Boa noite. Prazer imenso estar aqui. Tá bom? Até a próxima. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau.